Acho que começou. E aí, gente? Boa noite, já vou começar a live aqui de hoje. Só vou esperar o pessoal entrar também para poder começar. E na live de hoje, eu vou falar sobre emagrecimento e flacidez, que é uma coisa que incomoda muita gente. Muita gente aí quer emagrecer, mas não quer ficar flácida. Muita gente tem medo aí de ficar flácida. E aí, Aline, boa noite, tudo bem? Hoje na live você vai ver, eu vou falar muita dica bacana que dá pra utilizar também aí no cotidiano pra evitar a flacidez. Porque muita gente acredita aí sobre colágeno também, que é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje, que as pessoas acreditam que às vezes pode fazer bem ou pode fazer mal. É uma das coisas que eu vou falar aqui na live. Vou falar também sobre algumas vitaminas que são excelentes para a flacidez. Vou falar de algumas coisas que pioram a flacidez também. Se às vezes aí a pessoa tá sentindo que tá ficando mais flácida, que tá perdendo ali mais massa muscular, né? No caso, para poder ter essa flacidez, é uma das coisas que eu vou falar aqui também. Então, vai ser muito bacana. Se você já tiver alguma dúvida sobre flacidez, quiser aí já fazer sua pergunta ao longo da live também, eu vou te responder, não tem problema. Só você já separar aí o que você quer falar que vai ser tranquilo. Mas enfim, vamos começar, né? Aí. Eu vi até que você tinha me mandado uma mensagem, Aline, depois eu te respondo lá no WhatsApp. Para muitas pessoas que acreditam aí sobre flacidez, o que é, por que ela é causada, como evitar, tem muitos fatores que a gente consegue aí evitar a flacidez, que a gente consegue ter um resultado melhor, conseguir um emagrecimento melhor ali, sem ficar com, vamos dizer assim, sequelas, que é uma coisa que todo mundo que quer emagrecer não quer ter. A pessoa quando emagrece, ela não quer ali ficar cheia de flacidez, cheia de pele, porque isso aparentemente pode incomodar, visualmente não é uma coisa tão atrativa, que isso pode deixar ele mexer com autoestima, tudo isso, que é uma das coisas também que eu vou falar aqui, que vai ajudar bastante no tema de hoje, principalmente para quem realmente não quer ficar com flacidez ou quer melhorar, porque se você já tem aí, já tá mais flácida, já tá vendo que a pele tá ficando aí mais mole, vamos dizer assim, às vezes o tchauzinho, né, na hora de dar tchau, que é uma das coisas que mais incomoda, principalmente as mulheres, às vezes na hora de dar o famoso tchauzinho ali, se mexer debaixo do braço, é porque já tá ali ficando mais flácido e precisa arrumar. Que é uma das coisas que a gente vai falar aqui também. Então, no processo de emagrecimento, primeiro, pra gente começar. No ganho de peso, quando a pessoa tá ali, ganhando cada vez mais peso, entrando já na casa da obesidade, porque a gente tem a classificação do IMC, que é de sobrepeso, tem a de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, quando a pessoa já fica ali no grau 3, é uma obesidade mórbida, onde ela tem uma chance maior de ter uma flacidez. E aí, Túlio, boa noite. Eu tô falando hoje na live sobre flacidez, principalmente no emagrecimento. Para quem aí ganhou muito peso ou para quem tá buscando perder peso. Então, quando a pessoa entra ali no estado de obesidade, depois, quando ela vai ter esse emagrecimento, a chance dela ter uma flacidez é muito grande. E é uma coisa que incomoda muita gente, porque quando você fala pra pessoa, tá ficando mais flácido, a chance de você ficar mais flácido é maior, a pessoa já assusta. Tem gente que fica com medo até, que fala, quando for emagrecer eu não quero ficar flácido. E tem gente que quer emagrecer a todo custo, independente se vai ficar flacidez ou não. Mas e a flacidez? Como que ela é classificada, né, para uma pessoa que está aí ganhando peso? A gente tem 4 graus, né, 4 níveis dessa flacidez. Onde os primeiros níveis, claro que são mais fáceis de voltar. E o último nível, no caso, é só com intervenção cirúrgica. Quando a pessoa vai ganhando mais peso, quando ela fica na obesidade e depois vai emagrecer,
a chance dela ficar ali com uma flacidez do grau 4 é muito maior, tendo depois que ser removida através de um processo cirúrgico. Quando eu falo aqui de uma obesidade de grau 3, seria com IMC acima de 40. Por exemplo, uma pessoa que tem 1,60 de altura e pesa 115 quilos. Isso já é uma obesidade de grau 3. Aí provavelmente a chance dela ficar com mais excesso de pele, de ficar com mais flacidez, é muito maior. E muitas vezes, quando as pessoas acreditam aí, né, que para emagrecer a melhor estratégia é perder peso a curto prazo, isso pode também deixar uma flacidez maior. Isso pode fazer com que a pessoa perca ali mais massa muscular, fazendo com que ela tenha um grau de flacidez muito maior, gerando ali esse descontentamento, porque emagrece de um lado, né, o número da balança, mas vem a insatisfação corporal por conta dessa flacidez que vai ser gerada nesse processo de emagrecimento a curto prazo, quando a pessoa emagrece muito peso muito rápido. Porque principalmente quando a pessoa faz uma dieta assim para emagrecer muito peso em um curto período de tempo, essa dieta é pobre em carboidrato. E uma dieta pobre em carboidrato por uma pessoa obesa que está querendo emagrecer, ou por uma pessoa com sobrepeso, pode ali deixar maior excesso de pele, pode ali deixar a pele mais flácida, incomodando depois, porque aí emagrece, só que fica com essa flacidez, por conta de ter feito essa retirada brusca do carboidrato nesse processo de emagrecimento, de ter feito essa dieta para emagrecer em um curto período de tempo. Porque pensa comigo, se a pessoa está perdendo ali 10 quilos em um mês, 10 quilos em menos tempo até, ela não está perdendo só gordura. Muito disso daí é massa muscular. E ela perdendo massa muscular, tendo essa depressão de massa muscular, o que acontece? A flacidez. Então acaba perdendo massa muscular, além de deixar o metabolismo mais lento, acaba tendo ali uma maior flacidez, deixando a pele mais mole e incomodando. Uma das coisas que também pode deixar a pele mais flácida é o aparecimento de estria. Então quem tem muita estria, a pessoa pode até ver onde está a estria aí, a pele tende a ficar um pouco mais flácida, um pouco mais mole, porque quando tem a estria já tem esse rompimento da pele, que vai gerar essa flacidez. Então, para a pessoa que está buscando o emagrecimento, se ela perdeu o peso muito rápido ou se ela está emagrecendo e engordando, isso pode gerar ali mais estria, que vai gerar mais flacidez a longo prazo, que é o que a gente tem que ver. A gente tem que levar em consideração todo esse processo de emagrecimento. Não só emagrecer hoje e amanhã tá tudo certo. Porque se tiver esse emagrecimento repentino, muito grande, a chance de ter ali essa flacidez é muito maior. E comprometendo ali depois a parte estética também. Não só na parte estética, mas nessa perda de massa muscular que vai comprometer o metabolismo, pode ali prejudicar em todo esse processo de emagrecimento, que o que era para ser uma coisa boa, acaba sendo um pesadelo, vamos dizer assim. E uma das coisas, opa, até chutei aqui o tripé. Uma das coisas que previne, né, a flacidez, ou uma das coisas que mais causa a flacidez, é a falta de atividade física. Então, se você está querendo emagrecer sem fazer atividade física, só ficar aí sentada, comendo uma dietinha mais leve, né, mais light, a chance de você ficar com flacidez é muito maior. Porque a melhor maneira de você evitar essa flacidez é fazendo uma atividade física. E o sedentarismo também é uma das maiores causas de flacidez. Então, muitas vezes você fica aí com essa flacidez, com essa pele sobrando, por conta de não fazer atividade física. Então, se você está emagrecendo e não quer fazer nenhuma atividade, porque a chance de você ficar com uma flacidez vai ser muito maior. Você não está fazendo atividade para estimular a produção de colágeno, você não está ali estimulando, né, o ganho de massa muscular para enrijecer onde tinha mais pele, porque tinha mais gordura. Pensa só, se você tinha 120 centímetros de abdômen e você emagrece para ficar com 90, você perder ali pelo menos 30 centímetros, onde tinha mais gordura, aquela pele, se você não fizer atividade, ela tende a ficar mais flácida, porque ela perdeu ali massa muscular, ela vai perder mais gordura e o volume dela vai reduzir. Então, no processo ali dela voltar, dela reduzir de tamanho, vai gerar flacidez se você não fizer atividade física para intensificar essa musculatura, a ficar mais rígida, para poder voltar para o lugar ali e ficar tudo do jeito que deveria ser. Então, se você que está aí assistindo também conhece alguém que quer emagrecer, que está aí fazendo uma dieta, só que essa pessoa está com medo de ficar flácida, já envia para essa pessoa também, para ela poder assistir aqui, para ela aprender um pouco mais sobre flacidez e evitar, né, ficar com mais flacidez. Se o objetivo é emagrecer, então vamos tentar emagrecer aí
deixar o mínimo possível de flacidez, principalmente para não chegar a precisar de uma intervenção cirúrgica, que é no caso da flacidez do grau 4, que a gente consegue sim melhorar também. Então, dá pra gente melhorar tudo isso com a alimentação, que é o que eu vou falar aqui hoje. Tem como a gente evitar, né, com que fique mais flácido, para ter um resultado melhor também, ter uma recuperação dessa pele bem melhor também, em todo esse processo aí de emagrecimento. Porque quando você tem esse ganho de peso, a sua pele vai ficando cada vez maior, a sua pele vai tendo que esticar, porque onde você ganhou peso, ela esticou, ela vai ter que voltar depois, se você emagrecer. Só que ela não vai voltar de uma maneira como se fosse a sua mão, que vai abrir e fechar. Porque às vezes ela pode crescer de uma tal maneira, aumentar de um volume tão grande, que nessa volta, nesse emagrecimento que você vai ter, a sua pele pode não voltar da maneira, vamos dizer assim, desejada e ficar com essa flacidez. E deixar ali mais mole, às vezes na região do quadril, que é onde incomoda muitas mulheres. Eu tenho muita paciente no consultório que chega, que às vezes está nesse processo de emagrecimento e tem algumas que não querem fazer atividade física. Só que se for ali para perder 20, 30 quilos, quando vê que começa a perder peso, já vê essa flacidez, já vê ali a pele ficando um pouco mais mole e tem como melhorar isso, tem como ajustar para não ficar com essa flacidez, ou se ficar, que fique com uma flacidez mínima, para ter ali uma recuperação muito mais fácil depois e ter o corpo que queria. Porque se emagrecer ali 40, 50 quilos e ficar cheia de pele, depois vai ter essa insatisfação, pode mexer muito com a autoestima. Eu falo porque eu já fiz também uma cirurgia uma vez de retirada de pele, porque eu era obeso. Acabou que eu tive que fazer no abdômen e no peito, que eu fiz abdominoplastia. Quem me conhece sabe, os pacientes que estão no consultório, grande parte sabe. E também fiz correção de ginecomastia, que eu tive que fazer no peito. Por quê? Por mais que eu fizesse atividade física, eu já tive ali... Eu já estava, no caso, na flacidez do grau 4 quando eu emagreci. Porque eu era obeso mórbido, eu emagreci quase 60 quilos. E acabou que eu tive que intervir ali depois com a cirurgia corretiva para poder melhorar tudo isso. Principalmente pacientes bariatricados também. É muito comum de acontecer essa flacidez maior, essa perda de massa muscular. Ou como diz, né, essa pitose, que é a flacidez. Porque quando o paciente bariatricado tem esse emagrecimento muito grande em um curto período de tempo, ele perde junto muita massa muscular, que compromete também o resultado desse paciente. Por quê? O metabolismo dele, além de ficar mais lento, ele vai ter essa flacidez muito aumentada. E isso também tem uma relação com a alimentação. Por que ele tem mais flacidez? Porque ele não, no processo de emagrecimento, principalmente do bariatricado, no começo ele não tem ali uma absorção adequada de nutrientes, por isso que ele precisa dessa suplementação, da reposição, e isso vai gerar essa perda maior de massa muscular, porque a gente tem alguns nutrientes alvos que ajudam a melhorar essa flacidez, que ajudam a não ter tanta flacidez ali nesse processo de emagrecimento. Uma das coisas que também pode prejudicar ali para aumentar a flacidez é um intestino desregulado, uma flora intestinal ruim. Se você não tem um funcionamento adequado ali do seu intestino, isso pode gerar a produção de citocinas inflamatórias, que são células inflamatórias que vão gerar ali essa maior flacidez. Então, se seu intestino não tá bom, se você não tá indo ao banheiro todos os dias, se você não tem essa frequência regular de ir ao banheiro, isso pode sim gerar uma flacidez nesse processo de emagrecimento. Porque, como eu acabei de falar, essa deficiência dessa absorção de nutrientes compromete. Principalmente se for uma vitamina lipossolúvel. Uma vitamina A, uma vitamina D, a vitamina E principalmente, que ela tem ali uma relação muito grande com as células antioxidantes, que ajuda nessa flacidez. E aí, Noete, boa noite, tudo bem? Aí em Portugal já deve ser meia-noite. Hoje eu tô falando aqui sobre flacidez, né? Para quem tá nesse processo de emagrecimento, para quem tá com mais flacidez, o que que pode comprometer, o que que pode agravar ainda mais essa flacidez. Então, se alguém tiver alguma dúvida... E aí, Vicky, tudo bem? Então, se alguém tiver alguma dúvida também, pode falar aí, pode mandar sobre flacidez, que é o que eu vou falar aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre algum colágeno, sobre alguma coisa que alguém já te falou que ajuda na flacidez, pode perguntar, pode comentar aqui, que eu vou te falar, pode perguntar, tirar a sua dúvida aqui, que eu vou esclarecer para você. Igual eu tava falando, quando a pessoa tem ali, eu até anotei aqui alguns tópicos, né? Porque caso vocês tiverem alguma pergunta, eu já tenho até alguns tópicos para falar também. E
o sedentarismo que eu falei também que vai gerar essa flacidez, não sou só eu que estou falando, tem muitas pesquisas que mostravam que as pessoas que tiveram uma vida mais ativa, que conseguiram fazer atividade física no processo de emagrecimento, tiveram um resultado melhor, tiveram ali uma menor flacidez. Quando eu falo do resultado melhor é isso, além de conseguir esse resultado, tiveram uma menor flacidez. Como eu tinha falado, da absorção, né, de vitaminas, por exemplo, a vitamina E. Se você não tem a flora intestinal regulada, você pode ter uma deficiência da absorção de vitaminas lipossolúveis principalmente, que é a vitamina A, D, E e K. Então, a mais relacionada com a pele que a gente vai ter a vitamina A e a vitamina E, dessas duas lipossolúveis, que são as solúveis em gordura. E a gente tem as outras vitaminas também. Boa noite, Pets. Boa noite. Qual colágeno você recomenda? É uma das coisas que eu vou falar aqui no decorrer da live. Que eu tô explicando aqui do intestino, por que não absorve tanto assim. Vou explicar de algumas vitaminas que a gente consegue incluir da alimentação para ter uma melhor produção de colágeno. Até alguns alimentos. Tem alguns alimentos específicos que ajudam ali a estimular essa produção de colágeno. Só que, claro, só o alimento isolado, sem melhorar a alimentação e sem fazer atividade física, não vai trazer um resultado significativo, não vai trazer um resultado ali excelente. Você fala, eu vou comer só o alimento X e vou esperar aqui que minha pele vai ficar ótima. Não é assim que funciona, a gente tem que ter esse conjunto. Mas do colágeno eu vou até explicar, porque muita gente acredita que o colágeno... Porque quando a gente tem essa flacidez, é a perda de colágeno. Só que não é a perda de colágeno que é esse que a gente vai comprar no supermercado. São as perdas de fibras colágenas e elastina, que é o que vai ajudar ali, né, nessa produção do colágeno, mas das fibras. Então não é o mesmo colágeno que a gente compra ali por peso, que compra na latinha em pó. Não é o mesmo colágeno que está ali no nosso corpo, as fibras colágenas. Porque muitas vezes quando a pessoa fala, tá mais flácida, toma colágeno, é porque perdeu o colágeno. Não é porque ela perdeu o colágeno, das fibras colágenas, que ela vai só tomar o colágeno e consegue ter essa absorção. Porque se ela não tiver a flora intestinal ali regulada, já não consegue ter essa absorção adequada do que precisa ser. Se não tiver ali uma atividade, se não tiver uma atividade física que a pessoa está fazendo, pode comprometer ali a absorção também desse colágeno que for tomar, ou então pode comprometer essa produção das células colágenas, porque a gente tem todo fator que compromete. Claro que com o passar da idade tende a ter mais flacidez. Depois dos 25 anos, o nosso turnover proteico vai diminuindo essa renovação das células colágenas. Ele, depois dos 25 anos, tende a regredir pelo menos 50% das produções dessas células, das produções, né, dessas células colágenas. Então, tudo isso compromete ali no resultado. Para você ter um resultado bacana, da absorção também, dessa produção de colágeno e elastina, para deixar a pele mais no lugar. Então, se você já tem mais de 25 anos, isso também pode ali comprometer a sua, vamos dizer assim, a sua flacidez, o seu emagrecimento, sem ter uma flacidez. Porque às vezes você conhece alguém que emagreceu, às vezes nem fez atividade física e não ficou com tanta flacidez. Mas tem que levar em consideração tudo isso. A idade, a genética, a pessoa mais branca tende a ter mais flacidez, a pele mais clara, né? Quanto mais clara a pele, mais flacidez ela tende a ter. Quanto mais sedentária ela é, o maior consumo de álcool, o fumo, o tabagismo, né, no caso, tudo isso compromete ali a perda das fibras colágenas, gerando essa flacidez mais rápida, a exposição ao sol. Mas o que eu vou falar aqui? Sobre o emagrecimento. Emagrecimento e flacidez. Tem muitos fatores aí que comprometem, mas nesse processo de emagrecimento que você está visando perder peso, você tem que ter atenção em algumas vitaminas, que eu selecionei aqui até para falar. Uma que a gente precisa ter atenção é a vitamina C, que é uma vitamina antioxidante. O que quer dizer antioxidante? Que previne a oxidação, que é o envelhecimento da célula. Igual quando a gente fala aquele ferro oxidou, as casas perto da praia, por conta da maresia, da água salgada, vai oxidar, vai destruir as coisas. Então, oxidar é isso, é envelhecer mais rápido. Então, a vitamina C é uma vitamina antioxidante, que evita essa oxidação. Só que ela, para ser melhor absorvida, ela precisa de um companheiro, que é o zinco. Então não adianta nada tá ingerindo ali, tá comprando cápsula de vitamina C, se não consegue ali adequar, né, a alimentação com zinco. E onde que você acha zinco?
castanha, principalmente amêndoa, semente de girassol, semente de abóbora, as carnes em geral, principalmente a carne vermelha. Então tudo isso você consegue o zinco para você ter essa melhor absorção da vitamina C. Ah lá, vi como eu tenho 48 anos e mesmo estando um pouco acima do peso, sinto, deve ser minha pele um pouco flácida. Então, realmente, como eu falei aqui, a idade é um fator que vai comprometendo essa perda também de fibra colágeno por conta do novo proteico reduzido. No seu caso, que já está quase nos 50 anos também, principalmente por ser mulher, ou essa produção, né, de colágeno vai reduzindo, não sei se você já passou pela menopausa ou se não passou. Se passou, o seu metabolismo tende a cair mais um pouquinho, fazendo assim com que essa flacidez fique mais aparente. Mas você consegue melhorar isso com a alimentação, consegue ajustar, né, com a prática regular de atividade física, e melhorando a alimentação você consegue ter um resultado melhor. Igual eu falei aqui da vitamina C, agora eu já vou até entrar na parte do colágeno, para ficar mais fácil para poder entender. Existem vários tipos de colágeno no mercado. A gente tem colágeno hidrolisado, colágeno não hidrolisado, colágeno não hidrolisado tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então a gente tem diversos tipos. Tem colágeno com verisol, colágeno com ácido hialurônico. Nas pesquisas em geral, só o colágeno hidrolisado, esse em pó, não tem evidência científica que comprove a eficácia desse colágeno em pó puro para a flacidez. Então só o colágeno em pó não tem evidência suficiente ainda que comprove ali que vai ter essa melhora. Então muitas vezes, se você está tomando só o colágeno puro na intenção de combater a flacidez, isso pode não te ajudar. Porque só o colágeno puro ali pode não fazer resultado para a flacidez. Claro que ele pode ajudar na quantidade de proteína, ajudar ali no cabelo e na unha por conta do teor proteico que ele tem. E não por conta de ser o colágeno. Porque se você estivesse usando qualquer outra proteína, você teria ali essa ingestão do colágeno com melhor absorção. Para poder estar usando no dia a dia e não ter essa flacidez também. Para evitar com que essa flacidez fique num grau maior. Porque se você tem ali, tem o grau 1, tem o grau 2, o grau 3 e o grau 4. Cada vez mais ela vai ficando mais flácida. A gente tem aqui as classificações, eu anotei aqui, porque no grau 1 é de 1 a 2 centímetros, no grau 2 é até 3 centímetros, no grau 3 é até 5 e acima de 5 centímetros de flacidez tem ali essa flacidez maior que precisa ser retirada com cirurgia. Então não é tão fácil você olhar e falar, nossa, eu estou no grau 4, mas você consegue. Se você chegar ali na frente do espelho, puxar a sua pele, você vai conseguir ver quanto de pele que você tem também. Se você pegasse, eu não tenho aqui uma régua, você medisse, às vezes você puxar, você vê que você tem 5 centímetros de pele, isso já é no grau cirúrgico. Ela não vai regenerar totalmente, ficar ali sem flacidez nenhuma. Você vai ficar com uma flacidez, você vai ficar com uma pele de uma pessoa que nunca emagreceu. Isso não vai acontecer. Então não tem como você ter uma grande flacidez e acreditar que ela vai voltar sozinha, sem fazer atividade física, sem nada. Mas a respeito do colágeno, aí se você falar, mas qual que eu vou tomar então para ajudar na flacidez? Tem alguns estudos que mostram, algumas evidências, que o colágeno com pelo menos 2,5 gramas de verisol tem uma melhor absorção ali para a flacidez. Então, você pode até anotar aí depois, se você quiser procurar algum aí na sua cidade, no lugar que você costuma comprar algum produto. O colágeno com verisol tem essa melhor absorção. Colágeno com ácido hialurônico também, por conta do ácido hialurônico ser um ácido antioxidante que vai ajudar ali também a evitar essa oxidação da célula. Então, o colágeno mais completo para você ter seria um colágeno hidrolisado, pelo menos com 2,5 gramas de verisol. E tem muitas empresas que fazem. Tem empresa que faz isso em sachê, em cápsula, em pacote grande que você consegue, até por peso você consegue comprar esse colágeno com verisol para estar usando no dia a dia e ter uma melhor absorção. Lembrando que o colágeno é uma proteína. Como qualquer proteína, ele precisa ali, quando chegar no estômago, ter um pH mais ácido para ser melhor absorvido. Por isso que o colágeno, aliado ali à vitamina C, tem uma melhor absorção. Só que o que você tem que lembrar? Eu vou tomar o colágeno e vou tomar um suco de laranja. Tudo bem, só que sua alimentação precisa estar alinhada com zinco. Porque se você não tem o zinco, você não consegue absorver vitamina C adequadamente. Você não absorvendo a vitamina C adequadamente,
você não consegue absorver ali o colágeno que você está tomando numa quantidade maior, por conta dessa deficiência das outras vitaminas, que vão comprometer a absorção desse colágeno. Então acaba que você compraria um colágeno maior, mais caro, né? Vamos dizer assim, melhor, e não conseguiria ter essa absorção por conta de não ajustar isso na alimentação. Se o seu intestino não está funcionando da maneira que precisa, isso pode comprometer. Mas como que você vai melhorar tudo isso para ter uma melhor absorção desse colágeno também? Melhorando a flora intestinal. E como que você melhora? Aumentando a quantidade de probióticos e de fibras. Farinha integral, linhaça, chia, amaranto, gergelim. Tudo isso você consegue ali ajudar a ter uma quantidade de fibra maior, que vai ajudar a melhorar o funcionamento do seu intestino para ter uma melhor absorção das vitaminas, para conseguir absorver melhor esse colágeno que você está tomando. Então você precisaria regular primeiro a flora intestinal, colocar esses alimentos que eu falei com mais fibras, e lembrando, toda vez que você começa a comer mais fibras, seja ali também um psyllium, seja até pão integral, cereais integrais, arroz integral, você precisa estar consumindo mais água. Se você não tem o hábito de tomar água e está consumindo mais fibra, isso pode gerar uma constipação, que é o intestino preso. Então, lembrando sempre, toda vez que você for consumir um alimento com mais fibra, um alimento integral, você precisa aliar sempre ali o consumo de água. E isso vai melhorar a absorção, tanto da vitamina C, quanto da vitamina E, que é essa vitamina antioxidante que vai ajudar também nessa produção de colágeno, que vai ajudar com que você tenha ali essa maior quantidade de colágeno, desde que você consiga fazer tudo isso, porque para você evitar essa flacidez é preciso de um conjunto. Não é só o colágeno com verisol, não é só o colágeno com ácido hialurônico que vai trazer o resultado. Se você não está fazendo nenhuma atividade, se você não está ali melhorando o seu funcionamento do intestino, melhorando a sua alimentação, porque só emagrecer sem fazer atividade vai deixar mais flacidez. Só emagrecer sem melhorar a alimentação, consequentemente vai deixar mais flácido, e isso é uma coisa que vai te desagradar depois. E se essa flacidez chegar no grau 4, que é acima de 5 centímetros, só vai sair com cirurgia. Então é melhor você tratar isso agora, prevenir agora, com coisas que dão para ser prevenidas, com coisas que dão para ser tratadas, que dá para ajustar tudo isso. A outra vitamina que você pode utilizar ali também é a vitamina B5, que ela ajuda nessa produção também de colágeno. Não ajuda na produção direta de colágeno. Como assim nessa produção? Ela ajuda na síntese de hormônios que vão ajudar a sintetizar ali também o colágeno, as fibras colágenas. Então não é só comprar um multivitamínico, um polivitamínico. Você precisa ajustar isso na sua alimentação. A vitamina A, que é um excelente antioxidante que a gente usa, que eu falei da vitamina E, e agora a vitamina A. A vitamina A gente encontra ela aí, principalmente em alimentos amarelo alaranjados, que é laranja, mamão, o tomate também tem, a batata salsa vai ter mais, porque são os carotenoides, que eles também vão ajudar ali nessa reepitelização dos tecidos. Então, se a gente tiver a vitamina C com zinco, vitamina A e vitamina E, você já consegue ter uma melhor absorção. Só que para você ter essa melhor absorção, você precisa estar com essa flora, né, intestinal regulada, que você consegue regular ela com esses alimentos que eu falei anteriormente, com teor maior de fibras, para ter um melhor resultado, para você conseguir ali ver que está melhorando a flacidez, que não está ficando nada caído. Às vezes acontece, da paciente chegar no consultório e falar: nossa, mas eu tô vendo aqui que minha bunda tá ficando mais caída, tá ficando mais mole. Não era assim. Pode ser um dos fatores, que às vezes não tá fazendo atividade, ou então não tá tendo essa flora intestinal regulada. O estresse, a ansiedade, tudo isso também pode gerar um aumento da flacidez. Então, se você passa aí mais tempo se estressando, se o seu serviço é um serviço estressante, isso pode gerar ali a longo prazo uma flacidez maior, porque o estresse ou a ansiedade vai aumentar essa oxidação celular, que é esse envelhecimento celular, gerando ali essa flacidez. Então, se você está nessa dieta, que você está passando fome, igual eu falei anteriormente, pobre em carboidrato, tá ficando ansiosa porque tá sentindo vontade de comer e não tá fazendo atividade física, a chance de você perder muita massa muscular, muita fibra colágena e ter essa pitose tissular, que é a flacidez, é muito grande. Então a chance de você ficar toda flácida é muito maior. Porque você já está fazendo isso pelo caminho errado. Você já começou fazendo isso de uma maneira que não vai ser a maneira mais eficiente se você
não quer ficar flácida. Por isso que tem que ser levado todo esse processo em consideração. Não é só, eu vou emagrecer e dane-se o que acontecer. Você precisa analisar tudo isso. A quantidade de fibra, a quantidade de proteína, se ela está tendo ali esse pH mais ácido, para ter essa melhor absorção desse colágeno. Olha lá, não tomo nenhum colágeno ainda. Na verdade, não tomo nenhum suplemento vitamínico. Então, Vicky, se você não toma nenhum suplemento vitamínico, não é necessário tomar, desde que você tenha ali essa melhor ingestão de nutrientes, que é o que eu falei aqui. Não precisa de suplemento, se você consegue comer esses alimentos. E são alimentos comuns do dia a dia. Que aí, por exemplo, no zinco, o que você pode fazer para ter uma melhor absorção de zinco? Comer um pouquinho de amêndoa. Aí você pega ali um pouquinho de amêndoa para fazer num desses intervalos de lanche. Que aí quando você tomar esse colágeno, você coloca ali essa amêndoa e coloca uma laranja, chupa uma laranja, come uma rodela de abacaxi com canela ali, junto com esse colágeno. Você vai potencializar essa absorção, porque vai ter o zinco da amêndoa, a vitamina C da fruta, mais o colágeno, que é a proteína que você estaria ingerindo ali para ter essa melhor absorção. Que é o que eu falei, os tipos de colágeno ali que eu falei no começo da live, para você selecionar algum daqueles que eu mencionei anteriormente, para ter ali também essa melhor absorção. A gente tem também um extrato hidrolisado de soja. Uma pesquisa que fez no Japão com mulheres que usaram esse extrato hidrolisado de soja mostrou uma redução da flacidez, uma melhora dessa flacidez num processo de emagrecimento. Então, para a mulher, não só para a mulher, mas para o homem que está ali emagrecendo, está nesse processo dessa alimentação mais saudável para conseguir emagrecer, o extrato hidrolisado de soja mostrou melhora das fibras colágenos, uma redução da flacidez, por conta de melhorar essa produção da síntese de colágeno para quem consumiu esse extrato. Eu não consigo mencionar aqui a quantidade exata que você precisa consumir, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. É uma quantidade individual, porque varia do peso, varia da alimentação, varia da idade, se tem alguma alteração de exame. Mas eu estou deixando claro aqui para você ver que esses alimentos você consegue ali ter uma melhora. Eu não consigo te passar em quantidades exatas que você precisa consumir para você ter esse resultado melhor, mas eu consigo te falar quais são esses alimentos, o que você pode estar fazendo aí no dia a dia para você ter esse melhor resultado. Uma coisa que também dá para você fazer, uma pesquisa mostrou que o consumo de centelha asiática ajudou a melhorar a produção também dessas células de colágeno, evitando assim essa flacidez. Então você consegue ajustar esses alimentos. Não é só você ir ali e comprar ali a centelha asiática, fazer o chá e começar a tomar. Para quem até não conhece, muitas vezes a centelha asiática o pessoal utiliza como chá. Comprem erva desidratada e faz o chá. Só que não é só ela que você vai tomar e vai conseguir ali, não, eu tô tomando ela e não vou tomar mais nada, não vou comer nada, que ela já vai melhorar a flacidez. Não, ela aliada à prática de atividade física, deixando sempre bem claro, todos esses alimentos que eu falei dos estudos foram sempre aliados à prática de atividade física. Por quê? Porque com o sedentarismo, sem fazer atividade, a perda de massa muscular é muito maior. Então você não vai conseguir ali ter esse emagrecimento sem ter flacidez se você não faz atividade física. Se você tá fazendo atividade física, a chance de você não ter flacidez é maior. A chance de você evitar ter tanta flacidez também é maior. Porque eu não tô falando aqui que se você fizer atividade física e perder 40 quilos, você não vai ter flacidez. Porque isso pode acontecer sim, dependendo do seu fator da idade, de tudo. Mas você pode reduzir essa flacidez, melhorar a aparência da pele, ter esse emagrecimento ali, não ficar depois com aquele tchauzinho no braço, não ficar com muita flacidez no abdômen. E ter esse resultado melhor. Eu até mencionei que eu já fiz a abdominoplastia. Eu não cheguei a fazer bariátrica, só a mudança da alimentação. E eu não tive muita flacidez no braço também. Isso é uma das coisas que, com a alimentação e musculação, que é o exercício que eu fazia, ajudou ali para não ter essa flacidez. Porque a atividade física sempre vai melhorar, vai reduzir essa perda de colágeno e de elastina. Então, se você quer evitar a flacidez, se você quer melhorar a flacidez nesse processo de emagrecimento, inclua esses alimentos na sua alimentação. Se você quer tomar um colágeno, prefira esse colágeno de melhor qualidade. O colágeno que tem ali um verisol de pelo menos 2,5 gramas. Um colágeno com ácido hialurônico.
Porque esse colágeno, se não tiver nenhuma vitamina, ele não vai ter uma absorção tão boa para a finalidade que você quer. A vitamina A, que eu falei dos alimentos amarelos, alaranjados, que a gente pode incluir na alimentação, deve incluir, para ter uma melhor absorção também desse carotenoide, que é um antioxidante. A vitamina E, onde que a gente acha a vitamina E que dá para incluir na alimentação? Azeite, abacate, as castanhas em geral. O que você pode fazer? Você pode até utilizar ali a amêndoa, que também é rica em vitamina E, e rica em zinco, que o zinco vai ajudar nessa absorção da vitamina C. Então você não precisa selecionar muitos alimentos, ter um mapa muito grande de alimentos e nem gastar muito por isso. Se você quer ali melhorar essa flacidez, além de continuar nesse processo de emagrecimento, é só você saber intercalar esses alimentos no seu dia. Você pega ali, igual eu falei, essa amêndoa, você precisa da vitamina C. Se você consegue isso, não só na laranja, no abacaxi, no morango, no maracujá, na maçã, nos vegetais verdes escuros. Então, couve, chicória, rúcula, almeirão. Tudo isso também é fonte de vitamina C. Não precisa ser necessariamente a laranja. Porque sempre que a gente fala de vitamina C, a pessoa associa laranja, limão, abacaxi e esquece dos vegetais. E os vegetais verdes escuros também são ricos em ferro. Os vegetais verdes escuros também vai ter um teor bacana de fibra, que isso vai ajudar ali a melhorar o funcionamento do seu intestino, melhorando ali a absorção dos nutrientes que você precisa para não ter essa flacidez, para conseguir ali ter esse emagrecimento, né, e evitar essa flacidez a longo prazo. Evitar com que fique com tanta pele, com esse excesso de pele que vai comprometer ali esse emagrecimento. Aí de quebra você pode pegar um chá de centelha asiática, por exemplo, com cavalinha, e intercalar isso no seu dia. Porque o chá de centelha asiática é diurético, o chá de cavalinha também. Então você pode colocar ali os dois no dia a dia. E o chá de centelha asiática vai ajudar a melhorar ali essa produção, vai estimular essa produção de algumas células que vão melhorar a produção de colágeno. Então tudo isso que você precisa deve fazer, né, intercalar no seu dia para ter um resultado bacana. Não é difícil, você pode ter esse equilíbrio. Não precisa ser um alimento específico, não precisa ser um nutriente específico que vai ser o determinante assim, para você ter ali essa produção de colágeno. Essa produção ali melhor, né, maior de fibras colágenas para não ter essa flacidez. Então não é só você comprar o colágeno, não é só você escolher um alimento específico e ficar consumindo acreditando que isso vai melhorar. Então se você conseguir conciliar tudo isso e começar a se mexer aí, fazer pelo menos uma atividade física, uma vez por semana, 2 vezes por semana, você já sair da sua zona de conforto, isso já vai ajudar a estimular ali essa produção também dessas células colágenas, para você ter um resultado melhor. Então coloca tudo isso em prática, anota tudo isso que eu falei, que você consegue fazer um cardápio do seu dia todo e consegue ter um resultado melhor, consegue evitar aí toda essa flacidez. Porque tudo que eu falei aqui, você consegue ajustar isso, você consegue colocar isso no plano alimentar. Se você anotar e escolher, o chá eu vou pôr nesse horário. A vitamina E, por exemplo, o azeite eu vou usar para temperar a salada. A vitamina C eu vou pegar da laranja depois do almoço, ou então vou pegar dos vegetais verdes escuros. O zinco, vou pôr a castanha no lanche intermediário. Tudo isso você consegue estar intercalando, você consegue fazer ao longo do seu dia para ter uma melhor absorção desse colágeno, para ter uma melhor absorção das proteínas da sua alimentação e dos carboidratos. Porque se você tirar muito carboidrato da sua alimentação, o que acontece quando você tira muito carboidrato no processo de emagrecimento? Acontece que é um processo que chama gliconeogênese. Se você separar esse nome, fragmentar, glico vem de glicose, que é carboidrato, neo vem de novo e gênese de criação. Então a criação de uma nova glicose, de um novo carboidrato. Porque o seu corpo, a principal fonte de energia dele é o carboidrato. Então se você tirou totalmente o carboidrato, ele vai precisar de outra fonte para virar carboidrato. E de onde que ele vai pegar isso? Da proteína, principalmente, da sua massa muscular. Então onde você está vendo ali que está ficando mais durinho, tudo, tende a ficar mais mole. Porque vai perder massa muscular, já que você não está consumindo nada de carboidrato. Tende a perder massa muscular porque o seu corpo vai usar essa proteína, vai usar essa massa muscular, né, no caso, essa proteína que está ali, como fonte de energia. E vai metabolizar em carboidrato, fazendo você perder massa muscular, aumentando sua flacidez
e deixando o seu metabolismo mais lento, porque quanto mais massa muscular você perde, mais lento fica o seu metabolismo. Então, se você está fazendo essa dieta pobre em carboidrato, não está fazendo atividade física e para poder emagrecer e está achando que não vai ter flacidez, eu sinto te informar, mas a chance de você ficar extremamente flácida é muito grande. Porque você está fazendo tudo ali para prejudicar essa flacidez, para aumentar, no caso, essa flacidez, ao invés de melhorar, para buscar um resultado melhor, para buscar ter menos flacidez nesse processo de emagrecimento. Então, se você está com excesso de peso, cuidado com essas dietas muito restritas, que tiram totalmente o carboidrato e falam que você vai usar a gordura como fonte de energia, ou a proteína como fonte de energia, porque o seu corpo vai usar depois essa gordura e essa proteína, sim, para virar a glicose que ele precisa, só que vai tirar da sua reserva de massa muscular, fazendo assim essa flacidez cada vez isso aumentando. Então todos esses fatores vão influenciar o seu estresse, a sua ansiedade, tudo isso comprometendo ali esse aumento dessa flacidez. Então não adianta você só emagrecer, você só perder peso de balança. A gente tem que levar muito em consideração também essa perda de massa muscular. Porque quanto mais sedentário você ficar, quanto mais restrita for a sua alimentação, maior é a chance de você perder massa muscular. Se você tiver alguma dúvida mesmo também sobre perda de massa muscular, sobre flacidez, pode comentar aqui que eu te ajudo, eu esclareço aqui para você também, para você realmente não ficar com dúvida. E escolher os melhores alimentos para você estar consumindo para conseguir esse emagrecimento sem ter essa perda maior de massa muscular, sem ter essa perda das fibras colágenas, ficando com essa flacidez maior, até mesmo havendo uma necessidade de fazer uma cirurgia, por conta de não regular alguns alimentos que você consegue no seu dia a dia. Os probióticos, se você não tem muito hábito de comer alimento mais fibroso, alimento integral, iogurtes naturais, que é o iogurte branco, que é o iogurte que é feito com leite, fermento, ele também ajuda ali, né, na flora intestinal por ser um probiótico. O psyllium, que é uma fibra que a gente tem, você pode até manipular. Hoje a gente tem muitas opções de probiótico nos mercados que ajudam ali, que vão ajudar a melhorar o seu funcionamento do intestino, melhorando a absorção dessas vitaminas e reduzindo essa perda também dessas fibras colágenas. Então, quando você consegue fazer tudo isso ao longo desse processo de emagrecimento, você consegue ter esse emagrecimento melhor. Não fica com aquela cara mais debilitada, como diz o pessoal, tá com cara de doente, emagreceu e parece que caiu muito até a pele do rosto. Pode ser por essa perda excessiva de massa muscular. E tudo isso pode ser revertido, né? Pode ser melhorado, amenizado com esses alimentos que você coloca no seu dia. Não precisa de muito esforço, nem gastar muito para isso. Você só precisa ajustar os alimentos certos na sua alimentação para ter esse melhor resultado. Que quando você alinha os alimentos para evitar a flacidez, alinha ali uma atividade física, você vai ver que o seu emagrecimento vai ser muito mais benéfico, porque você não vai ter tanta essa sequela do emagrecimento, que é essa flacidez, para quem não consegue ele controlar, né, essa quantidade de nutrientes que precisa. Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a live por aqui, porque já esclareci tudo. Espero que todo mundo tenha gostado da live, tenha entendido um pouco mais de como que esse colágeno é essencial nesse processo de emagrecimento, de como que essas fibras colágenas, quando eu falo colágeno, o colágeno da fibra colágena, não o colágeno sachêzinho só, mas da fibra, dessas proteínas que você não está consumindo adequadamente, do carboidrato que você está se privando de consumir, tudo isso pode ali prejudicar esse aparecimento da flacidez, aumentando ali essa flacidez. Então, começa a colocar tudo em prática, tenta se mexer um pouco mais, sair dessa zona de conforto. Por quê? Para você ver que o resultado vem, você consegue o resultado com o tempo. Não é do dia para a noite, mas a longo prazo, você fazendo isso, você consegue ter um melhor resultado. Você consegue ver que as células vão melhorando, essa produção de colágeno vai melhorando, porque a gente tem muitos fatores que vão impedir essa produção de colágeno. E um deles é a idade. Então, se você está ficando mais velha, cada vez mais que você deixa o tempo passar e não coloca isso em prática, maior é a chance de você não ter essa reversão dessa flacidez. Maior é a chance de você ficar mais flácida. Então já vamos colocar isso em prática hoje. Já vê o que você tem na sua geladeira, do que eu falei, já começa a consumir isso hoje.
Já começa aí a escolher esses alimentos, priorizar eles na sua alimentação para evitar a flacidez, para você conseguir emagrecer e não ter essa flacidez aí te incomodando, não ficar com esse excesso de pele, te atrapalhando aí depois e comprometendo a sua autoestima. Então, gente, a live de hoje basicamente é isso. Se você ficar com qualquer dúvida, pode me chamar aqui depois, pode enviar no direct. Envia depois dessa live para quem você conheça que está aí emagrecendo, para a pessoa não ficar com tanta flacidez, para a pessoa não ficar com tanto excesso de pele depois e conseguir esse emagrecimento melhor, né? Esse emagrecimento mais sadio também, para ficar mais feliz, melhorar a autoestima, tudo isso depois que conseguir esse emagrecimento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar também, pode me mandar no direct, que eu estou à disposição para ajudar. Se você tiver algum tema de live que você queira ouvir também, pode me chamar aqui, porque vai ser muito bacana te ajudar aí nesse processo, esclarecer as suas dúvidas. E quinta-feira que vem, eu vou falar de um tema muito, vamos dizer assim, muito requisitado, né? Muito cobiçado, que é o jejum intermitente, que é um dos temas mais pedidos aqui para mim, para eu falar. Eu vou expor a minha opinião sobre jejum como profissional nutricionista, o que está em embasamento científico, e vou falar o que eu acho sobre o jejum. Mesmo sendo uma coisa ruim, uma coisa boa, eu não vou falar sobre ele aqui agora, que é um tema para a live da semana que vem. A Vicky, ainda tenho muitas dúvidas, mas hoje já me esclareceu bastante. Ai, que ótimo, Vicky. Fico muito feliz que tenha esclarecido suas dúvidas. Se você tiver também algum tema aí de sugestão de live, algum tema de alguma dúvida mesmo que você tenha, pode me mandar. Quando eu abrir a caixinha de pergunta lá, pode mandar sua dúvida que eu vou te responder nas caixinhas de perguntas. Eu vou sempre respondendo as dúvidas que vocês tiverem para realmente ajudar aí vocês nesse processo de emagrecimento. Eu já passei por isso, né? Já fui obeso, já venci a obesidade. Sei como que é. Sei que a gente tem muita dúvida e muita coisa que as pessoas colocam aí na internet, muitas coisas que você, se você digitar no Google, muitas coisas que você acha é mentira, muitas coisas são ilusão, ilusórias. Porque aí você acha ali propagandas milagrosas de perda de peso em curto prazo, só tomando um chá ou só consumindo uma cápsula específica. E a gente sabe que isso não existe. Que se fosse tão fácil assim emagrecer, todo mundo era magro. Semana passada mesmo, uma paciente comentou comigo, antes de começar até a fazer o plano alimentar, que ela tinha ouvido falar que se chupasse um cravo por dia, conseguiria emagrecer meio quilo. Só que isso é um mito enorme. Porque, nossa, se fosse tão simples... E ela estava acreditando, ela falou que todo mundo do trabalho dela estava chupando esse cravo aí ao longo do dia para tentar emagrecer meio quilo por dia. Por isso que a gente tem que ter muita atenção nessas coisas que a gente vê na internet, nessas propagandas milagrosas, nesses alimentos milagrosos. Porque não existe um alimento só que vai te fazer emagrecer, do mesmo jeito que não existe um alimento só que vai te fazer ficar obesa, que vai te fazer ganhar 50 quilos. Tudo é um conjunto. Ninguém ganha 30 quilos só comendo bacon, por exemplo. Porque ninguém come só bacon. E ninguém emagrece 30 quilos só comendo alface. Porque a pessoa não come só alface. Tudo é o conjunto. Tudo é esse combo, vamos dizer assim. Esse pacote todo que você tem da sua alimentação. Então não adianta você falar, só o bacon que me faz engordar. O bacon é o maior prejudicial. Ou então o pessoal fala que é o pão. É o pão, é o carboidrato. Você não come só o carboidrato. Porque aí pensa, você come o pão. Aí dentro desse pão você coloca um presunto, um queijo, um requeijão, um creme cheese. Toma um refrigerante do lado. Então não é só o carboidrato que você consumiu. A não ser que você comesse só o pão puro. Ao longo do seu dia fosse só um pão. Aí sim você poderia falar que era o pão que estivesse te engordando. Mas se você come só esse pãozinho e ao longo do seu dia você tem outros alimentos... Não é só esse pão que está te engordando. Do mesmo jeito que não é só o alface que vai emagrecer. Não é só uma banana que vai fazer a pessoa emagrecer. Não é só maçã. Não é um alimento específico. Então não acredite nessas propagandas que você vê tão milagrosas assim. Porque você sabe que não é tão fácil. Eu mesmo também sei que não é tão fácil. Então não é simples assim como a gente pensa para poder emagrecer. Não é só um alimento. Mas a gente consegue. Dá para colocar, ter esse equilíbrio da alimentação e ter um resultado melhor. Então, o assunto da live de hoje está dada, que é a flacidez. Se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar. E semana que vem vai ter uma live aqui também à quinta-feira, né? Às 20 horas, que é toda quinta-feira, às 20 horas eu tô aqui. Então já coloca um lembrete no seu celular, já deixa aí salvo para toda quinta-feira a gente se encontrar, sempre com um tema novo. Então até quinta-feira que vem, boa noite para vocês. Um beijo, tchau, tchau.